Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui fazer a resenha do livro da Metamorfose que eu li. Eu sei que tem muitas resenhas por aí, é um livro bem famoso, mas eu queria deixar a minha opinião pessoal, algo assim que eu senti ao ler esse livro, né? Algo assim que eu senti de, de importante, o que me mais tocou no livro, eu vou falar pra vocês aqui. Bom, o que mais me tocou em todo o livro foi o fato da irmã do Gregor, que é o personagem do livro, ter o abandonado. Lá pelo meio, para o final, né? Do meio lá ela já começou a abandonar ele. Ela deixou de dar a atenção que ele deveria ter tido e isso é bem emocionante, na verdade, porque se a gente for pensar bem profundamente, o pai dele o abandonou, a mãe dele o abandonou, eles não tinham coragem de nem entrar no quarto do Gregor, entendeu? Eles não teriam coragem nem de ver o filho deles que eles criaram a vida inteira. Era como se quando ele se transformasse naquele inseto monstruoso, como é descrito no livro, os pais automaticamente desvincularam a imagem do filho daquele inseto, como se fosse duas coisas diferentes. Como se o filho dele não existisse mais. Sendo que o filho dele ainda era o filho dele, mesmo estando naquela situação. Entende? E lá no começo do livro a gente percebe que os pais têm essa agonia, têm esse preconceito, sabe? Tem esse distanciamento. Mas só que a irmã do Gregor, ela, apesar de assustada, ela era a única que tinha essa relação mais próxima com ele, que entrava no quarto, que via ele todos os dias, deixava comida para ele. E a gente vê que ela era a única pessoa que ele poderia confiar naquele momento. Ela é tipo como se você tivesse abandonado, toda a sua família tivesse te abandonado e restasse a sua irmã. A sua irmã estivesse lá com você e falasse, olha, mesmo que todo mundo te odeie, eu tô com você, eu te amo, eu vou cuidar de você, eu tô com você. Tudo o que ele tinha era a irmã dele naquele momento. Mas, como vocês viram no livro, né, pra quem leu, é, ela abandona ele depois. Daí ele fica totalmente sozinho. E ele já não se enxerga mais como a pessoa que ele deveria ser, né? Como filho, como irmão. Ele começa a pensar que talvez ele seja aquele animal que todo mundo diz. Talvez não seja só aparência, talvez o Gregor tenha morrido e tenha sobrado aquele monstro no lugar, né? Então, a gente percebe que é um livro que é muito triste. E é muito triste porque traz essa situação de quando eu me torno uma coisa que as pessoas não estão acostumadas, o que as pessoas não gostariam de ver, quando eu me torno o que não agrada as pessoas que deveriam me amar, elas me abandonam. Elas não me amam por quem eu sou, mas pelo que eu faço e pelo como eu me porto, como eu me comporto, como eu existo. Entende? Não é pelo fato de eu ser um ser humano. Elas me amam pelas coisas que eu faço pra elas. Ou pelas coisas ruins que eu não faço pra ela. Como eu não assustava ela antes, né? Porque antes ele era normal. Ele poderia cometer alguns erros, mas ele ainda era o filho deles. Por quê? Ele não era um monstro. Ele não tinha virado um monstro. E no livro a gente vê isso. Que ele é abandonado por toda a família. A família desvincula a imagem do filho do monstro, como se fossem duas pessoas diferentes, elas desvinculam. E é tanto que você vê que... Eu não vou dar spoiler aqui, não vou dar spoiler, porque talvez tenha gente que não tenha lido, mas que você vê pro final do livro, né? Pra vocês que leram, é que a família dele, ele estando lá, não estando lá, entendeu? Ele sendo um inseto ou não sendo, ou ele sendo um inseto, ou ele sendo um monstro, a família dele não se importou com ele desde o começo até o final. Excluindo a irmã, né, que no começo amava ele, no começo demonstrava que queria ele, mas pro final ela vai demonstrando a repulsa, a imagem daquele monstro. Entende?
Então é um livro que a gente pode pensar assim: quando eu não for útil mais pra ninguém, será que eu ainda serei amado? A gente pode aplicar esses pensamentos nos idosos que tem hoje, nas pessoas que ficam idosas, doentes, nas pessoas que são abandonadas pelas famílias, pelas pessoas que usam drogas, viciadas em drogas, alcoólatras, em pessoas doentes, que têm doenças graves. A gente pode relacionar isso com essas pessoas, com a vida dessas pessoas. Será que elas ainda são amadas ou será que elas são consideradas monstros? Será que quando eu estou sozinho, sem nada a oferecer para ninguém, será que mesmo assim alguém vai entrar no meu quarto e vai me ajudar? E essa reflexão, ela é uma reflexão muito honesta e ela é uma reflexão muito importante porque nos faz pensar no fato da dignidade humana. Porque o que nos torna humanos é geralmente, totalmente esse sentimento que a gente tem, né? De compreender o outro, de nos relacionar com o outro, de enxergar a necessidade de que cada pessoa tem. E é isso. Esse livro me fez refletir, assim, que às vezes a gente pode estar enxergando as pessoas, assim, apenas como algo útil para nós. Mesmo que a gente não considere isso tão assustador assim. Às vezes a gente mantém relações porque elas são úteis para nós. Às vezes a gente ama alguém, gosta muito de alguém, porque no fundo aquela pessoa tem uma utilidade pra gente. E esse livro dá uma lição na gente que nós precisamos buscar ser pessoas que amam as pessoas pelo que elas são e não pelos que elas têm a oferecer. É bem uma coisa bem assim, que muito se fala, né? Tem que amar as pessoas, não tem que fazer distinção de ninguém e tal. Mas é isso. Esse livro me fez refletir sobre isso e para vocês que leram, eu acredito que também fizeram vocês refletir. Para vocês que não leram, eu recomendo, leiam. É muito bom, é um livro curto, a minha edição que eu peguei tem 96 páginas, então é curtinho, você lê em 2 dias, 3 dias no máximo, se você pegar pra ler assim. E é isso.